com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, comunicação é tudo e para tudo, isso mesmo. Às vezes você fala, eu não sei conversar, eu não sei falar, mas hoje, nesse mundo digital, nesse mundo onde a gente está mais perto das pessoas, mesmo que seja pelo celular, você tem que aprender a se comunicar. É no seu serviço, é para reivindicar alguma coisa para você, enfim, a comunicação é tudo. E hoje em dia você encontra também muitos caminhos aí pela internet dizendo a importância de uma boa oratória. Tem uns milagreiros aí, mas o importante é seguir o caminho com profissionais e orientação correta. Por isso, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a jornalista, especialista em comunicação e oratória, Júlia Graça. Júlia, obrigada pela participação. E locutora também, né, Ju? Não pode deixar de esquecer nunca dessa profissão maravilhosa que é vir do rádio. Locutora também. Vou contar um pouquinho aqui no decorrer da nossa entrevista, Michele. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e técnicas de comunicação e oratória. Quando que surge esse teu momento de partir para essa experiência de ensinar as pessoas como fazer essa oratória, né? Quando a gente fala de oratória, é esse momento, né? De comunicação verbal, de se expressar bem, de levar as pessoas aquilo que realmente ela quer, né? Não truncar no meio da história. Quando é que vem isso na história da Júlia? Michele, isso vem, curiosamente, vem desde muito cedo, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando vem a gente com a pessoa que tem uma disposição maior para se comunicar, com uma performance melhor, pensa que sempre foi assim. No meu caso, criança, eu era muito tímida, mal abria a boca assim para me comunicar. E aí, lá na minha infância, teve um fato que fez com que tudo fosse mudando. Para defender a minha irmã na escola, eu resolvi me posicionar, nós estudávamos juntas. E aí, é onde eu sempre falo para os meus alunos, fazendo essa ponte entre lá o passado e atualmente lecionando para turmas e também com mentorias, com atendimento em grupo, que é a questão do propósito. Lá atrás, eu tinha muito medo, como muitas pessoas hoje, inclusive, têm medo de se expressar. Mas eu me assegurei ao propósito de defender a minha irmã, no sentido de expressar as vontades e as necessidades dela e ajudar ela lá nas séries iniciais que estudávamos juntas. E aí, foi passando o tempo, eu fui me desenvolvendo. Aquilo foi algo que foi um terreno fértil para que eu conseguisse me expressar, me apoiasse em um objetivo maior. Depois, avançando as séries, fui fazer faculdade de jornalismo porque desde lá do primário já me identificava, apresentava trabalhos na escola, já queria pegar o lápis para fazer de microfone, que anos depois, como a Michele antecipou aqui, fui locutora comercial e coordenadora de uma emissora por praticamente 7 anos. Então, as pessoas vinham sempre até mim. Júlia, como tu te comunicas bem? Como tu fazes para ter essa facilidade, esse dom? E aí, eu já comecei desde lá atrás, sem antes nem imaginar que em algum momento posterior eu fosse dar aula de comunicação e oratória, mas eu falei, não é dom não, isso é esforço, é estudo, é dedicação, é me ater a um objetivo maior. Então, na faculdade eu me destacava também na apresentação de trabalhos e nas conexões com os professores, com os colegas, e tinha muita demanda dos meus colegas, familiares, amigos, para que eu os ajudasse a se comunicarem melhor. E eu fui percebendo que isso era a minha missão, além muito atrelada à minha profissão, à minha graduação de jornalismo, também uma missão na minha vida, que é contribuir para que as pessoas possam desenvolver a habilidade de comunicação e oratória, para que elas possam se aproximar dos objetivos, dos sonhos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Porque a oratória, a comunicação e a oratória, ela está em tudo na nossa vida, Michele. Tanto nos nossos objetivos, para que nós tenhamos relações afetivas saudáveis, com marido, filho, irmão, pai, mãe, uma comunicação não violenta. Primeiro você precisa ter uma comunicação assertiva com quem está próximo de você. Depois, na vida social,
na vida profissional, nos negócios. Então, a comunicação, ela aproxima você dos seus objetivos e de resultados satisfatórios. Não é à toa que a todo momento cresce a busca por aprimorar essa habilidade, porque as pessoas, cada vez mais, ela sempre foi muito necessária. É isso que eu ia te falar, tu deu o exemplo lá da história da tua irmã, né, lá do início da escola. Eu acho que vem muita gente na memória agora que lá na escola travava na hora de apresentar o trabalho. Na hora que a professora falava chamada oral, aí já todo mundo entrava naquele desespero. E acontece muito isso até hoje nas universidades, enfim, até no trabalho, de repente tem uma dinâmica e todo mundo se esconde. Ah, não quero falar. Ah, mas abre o Instagram ali, abre uma rede social, o pessoal lasca a falar. Então, assim, é uma cultura, né, que vem lá de trás. E hoje parece que as crianças elas já estão sendo trabalhadas para quebrar esse gelo, né? Sim. As crianças, elas já estão muito imersivas nesse ambiente. Porém, eu meio que brinco, falar até papagaio fala. Sim. Comunicar é diferente de falar. Comunicar é você expressar-se com intenção, com objetividade, em prol de um objetivo maior de resultados, como eu frisei anteriormente, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então é preciso técnica, treino, para que você não seja mais um. E ali na rede social, depois da pandemia, difundiu-se ainda mais a necessidade de fazer lives, porque muitos negócios ficaram à mercê de fechar ali e precisavam, então, manterem-se no online para, de vez, não terminarem aquele negócio, terminarem, né? não extinguirem-se. E depois que passou a pandemia, meio que deu uma amornada ali nessa parte. Hoje em dia mudou muito a dinâmica das redes sociais. Porém, a questão da concorrência, das lives, todo mundo fazendo no mesmo horário. O que sempre vai permanecer é que uma comunicação, para se destacar e conectar, ela precisa ser uma comunicação envolvente, uma comunicação magnética. Aí é que vem você ter acesso às técnicas, a orientações qualificadas, como você falou ali no início, não lembro a palavra que você usou, meio que guru ou pessoas... Existem muitas pessoas que atrevem-se a ensinar comunicação e oratória. Transmitem técnicas de forma irresponsável, porque virou algo assim, como as pessoas estão demandando mais por esse serviço, todo mundo quer estar ali oferecendo. Mas é um trabalho que exige muita responsabilidade. As pessoas precisam procurar profissionais que têm resultados, que a gente chama de persona transformada, ou seja, que vivem hoje uma comunicação empática, uma comunicação de resultados, que tem uma performance, seja no online, no presencial, para que possa realmente aprimorar e desenvolver a comunicação e a oratória de uma forma assertiva em todos os ambientes. Eu acho que eu não sei se é esse o caminho, mas os teus cursos, talvez o pessoal tenha te procurado justamente para destravar. Qual que é a maior queixa, a maior preocupação quando a pessoa chega lá? Talvez eu não sei falar o português correto, não sei me expressar, tem conserto tudo, eu sou muito tímido. Como é que essa pessoa chega para ti um pouco crua, vamos dizer assim, porque todo mundo sabe falar, como tu disse, Sim. Mas para colocar a coisa no trilho, como é que ela chega para ti? Quais que são os maiores entraves nessa comunicação, nessa oratória, Júlia? É bem mesclada, são mescladas as demandas, assim. Tem pessoas que chegam para mim, e empresas também, mas pessoas que chegam para mim com o famoso, eu digo famoso porque é muito comum o medo de falar em público. Inclusive, uma pesquisa do jornal britânico Sunday Times concluiu que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Porque é o medo de desagradar, de colocar-se em uma posição de destaque e ser julgado. Então, predominantemente, acontece muito o medo de expressar-se, de falhar, de falar e de falhar em público, seguido por problemas, digamos, dificuldades com vícios de linguagem, com a linguagem corporal, com a questão de não ter uma comunicação assertiva, não conseguir ser objetivo, deixar a questão de
prolixa de lado, não ter clareza, porque uma boa comunicação, ela é construída com clareza, objetividade, segurança e assertividade. Quem se comunica bem não é aquele que impressiona ao falar por meio de palavras difíceis. Isso que eu ia tocar contigo, que esse negócio da palavra difícil... Ah, meu Deus do céu, às vezes eu fico até olhando... Quando eu crescer, eu queria aprender metade desse vocabulário, porque não dá, tu não acompanha. Então, quem não entende realmente, ou quem está procurando, comprar uma casa, vamos dar um exemplo, pega aquele corretor ou aquela pessoa mística ali na internet, começa a falar coisas difíceis e tal, se encanta e fala, nossa, então essa realmente pode ser a casa do meu sonho, estou dando um exemplo. Mas se a comunicação dele for mais... rebuscada. Mais tranquilo, ou dizer realmente o que é para acontecer, talvez não te prenda muita atenção, né? Por isso que muita gente também cai nesses golpes da internet também, né, Júlia? Por causa dessas palavras difíceis que... Tem duas questões, Michele, você está falando aqui e me ocorreu. Tem essa questão de persuasão e manipulação e também um cuidado em você estudar o seu público-alvo. Muitas vezes, o marketing digital, muitas vezes o conteúdo para a rede social, um exemplo aqui. A pessoa fala tão difícil que ela está atraindo o concorrente dela. Um corretor de imóvel está atraindo outro corretor de imóvel e não o cliente final. Porque aqueles termos técnicos são inerentes daquela profissão, daquele nicho, daquele mercado. Então ele vai atrair, quem vai se identificar com aqueles termos? A concorrência e não o cliente para quem ele quer de fato vender. Por isso que eu falei a comunicação intencional. E assim também em uma reunião de negócios onde você vai atender a um prospect, a fazer um briefing, algo do gênero, uma entrevista de emprego, você precisa estudar a empresa para onde você vai prestar aquela entrevista, saber qual é a cultura, a filosofia, o que buscam, o que você pode entregar, porque ir a uma entrevista de emprego é uma troca de interesses. Você quer uma colocação profissional e o gestor precisa de um colaborador que entregue o trabalho que ele precisa para aquela vaga ali. E aí sobre a manipulação e a persuasão que você falou, que às vezes a pessoa escuta e até pensa que é algo benéfico para que ela compre ou para que ela concorde com determinada situação. E muitas pessoas, além de termos técnicos, se valem mesmo de manipulação. O que é a manipulação dentro da comunicação? A manipulação é algo que eu não defendo, na realidade a gente se afasta o máximo possível porque ela é uma forma de persuadir, só que deixando a ética e a verdade de lado, fazendo com que a outra pessoa ceda à nossa vontade. Enquanto que a persuasão é uma ferramenta, uma técnica de comunicação em que você, através de uma oratória com clareza, com responsabilidade e objetividade, facilita para que o seu interlocutor compreenda o que ele realmente precisa, qual a necessidade ou até mesmo o desejo que ele tem e que ele vai encontrar. Então, ele toma uma decisão por ele mesmo. Você ajuda ele a enxergar, a ter uma consciência, eleva o nível de consciência. Então, na comunicação, muitas pessoas usam ferramentas que não são saudáveis, que não são éticas e legais, digamos assim. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando mais sobre esse poder da oratória. A Júlia já separou até algumas dicasinhas aqui que eu já estou sabendo para a gente praticar e quem sabe você também se soltar em casa. A gente volta já. Estamos de volta então com o nosso Sala de Entrevista. Se você perdeu a primeira parte, não fica triste, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube para você acompanhar e compartilhar também /TV Primavera Criciúma. Hoje eu estou recebendo a Júlia Graça, ela que é jornalista e especialista em oratória, comunicação, enfim, locutora, que está dando dicas para a gente sobre essa questão de como se comunicar em público, como dar aquela destravada. Agora, inclusive, Júlia, você ficou devendo aí do outro bloco
técnicas, porque as pessoas acham que assim, é só abrir a boca e falar, vai lá, mexe a mão. Eu falo o tempo inteiro com a mão aqui, ó, a pessoa já tá até acostumada, né? Hoje geralmente eu tô segurando o celular para não falar tanto com a mão, mas hoje até tô sem, porque já tem até um aparelho aqui pra gente utilizar. Mas enfim, tem gente que dá algumas técnicas assim pra pessoa destravar, mas nem sempre é assim. Tem alguns mecanismos que as pessoas usem para fazer esse destrave, algo simples que as pessoas entendam, não, a partir daqui já dá para eu falar, tem muita coisinha assim, como que a gente fala? Muito apoio para as pessoas destravarem? Sim, temos várias técnicas e estratégias. Né? Temos técnicas e estratégias, mas antes, eu preciso destacar que justamente por ter técnicas e estratégias, para ninguém mais aí ficar acreditando que falar bem em público é um dom. Não é um dom, é uma habilidade a ser desenvolvida, a ser aprimorada. E temos técnicas e estratégias, tanto de linguagem verbal, que é a nossa comunicação, a nossa voz, a posição da voz, volume, velocidade, também a comunicação não verbal, que a gente comentou agora sobre os gestos, a nossa postura, as nossas expressões faciais. Temos várias técnicas. Vamos começar aqui com uma técnica, falando que não é dom, é uma habilidade a ser treinada, uma técnica que ajuda a diminuir a ansiedade ao falar em público. Então, tem uma entrevista de emprego, vou fazer uma live, vou dar entrevista para a Michelle aqui na TV Primavera. Eu, atualmente, há muito tempo não preciso mais, mas em algum momento eu precisei de técnicas como essas. E tá tudo bem, a gente precisa treinar, porque treino é igual uma comunicação assertiva que a gente alcança o resultado. A gente vai imaginar que o nosso dedo é uma vela, então a gente vai inspirar pelo nariz em 4 segundos e depois vai soltar e expirar pela boca em 8 segundos. Qual é a ideia? Que a nossa vela não apague. Naturalmente, a gente vai respirar mais devagar e esse exercício de respiração oxigena o nosso cérebro, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e nos ajuda a recobrar a autoconfiança. Então vamos lá, dá para fazer em casa, quem nos assiste vai poder reproduzir essa técnica. Vou lá, vou inspirar em... Soltar agora em 8. Não posso apagar a minha vela. Vou repetir mais 3 vezes. Esse é um dos exercícios simples, mas o resultado é grandioso. Ajuda bastante. Temos outra agora para a questão de dicção. Para a questão de dicção, a gente vai para a nossa articulação. Aqui eu tenho uma rolha. Poderia ser feito, a Michelle está com a dela ali. Eu também estou com a minha. Poderia ser uma caneta ou um lápis, mas já vai uma advertência aqui. Você não deve posicionar assim de forma lateral, sempre nesse sentido aqui. Porque esse sentido faz com que você fique com essa região, com a articulação toda livre, enquanto que assim... você pode gerar tensão na mandíbula, propiciar bruxismo e outros prejuízos também. E quem já tem agrava, né? Exatamente, quem já tem agrava. E até porque a gente está falando de algo que não é para fazer esporadicamente. O treino é para ter disciplina, porque essa disciplina é proporcional ao resultado. Então a gente vai separar... entre tantas técnicas, eu sempre falo aos meus alunos, coloca o post-it lá no computador com as que mais se adapta e vai começando por elas, depois vai trocando o repertório de técnicas, de ferramentas para que possa aprimorar aí a comunicação. Essa rolha eu vou colocar entre os dentes e vou falar os dias da semana. Aqui eu vou falar uns 2 dias para que seja breve, mas você pode falar os dias da semana, fazer isso algumas vezes durante o dia para que você consiga ter uma articulação melhor, para que a dicção seja uma performance maior, não fique engolindo ali, comendo as letrinhas e as palavras na hora de falar. Vamos lá então, Michelle, me acompanha. Acompanho. Vamos lá. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,
Quinta-feira, sexta-feira. Aê! Aê, A conseguimos. sexta-feira. Percebe, Michele, que ó, Machuca não, movimenta, né? movimenta. Porque toda essa parte, né, Júlia, o pessoal não entende às vezes, né? Acho que a voz é um sopro e não é. Ela é produzida pelo músculo, né? Que são as pregas vocais. Muitas vezes falaram cordas, né? Mas hoje os especialistas falam pregas, que são músculos. E é o músculo que mais trabalha no nosso corpo. Exato. Ele não para nunca, porque a gente está falando o tempo inteiro e mesmo dormindo ele está trabalhando. Então, assim, colegas nossos de profissão das antigas que não tinham essa situação do trabalho, da oratória, das técnicas vocais, calos de chegar a perder uma das pregas, de perder voz, enfim. Então, as pessoas que, como você disse, estão na internet divulgando técnicas, não têm esse cuidado. Elas não falam para as pessoas que tudo isso aqui pode vir abaixo. Você pode ter uma prega vocal, um calo, você pode ter uma fenda numa corda vocal e parar até de falar. Então, as pessoas não têm essa noção. Por isso que é importante quando a gente traz profissionais qualificados aqui com gabarito para dizer, justamente por causa disso, porque a gente quer quebrar alguns mitos e trazer informação de qualidade, porque é preocupante. De um dia para o outro, você pode ter uma dor de garganta, quando vê, não está mais falando. E não é exagero, né, Júlia? Exatamente. Antes de você pensar em ter uma comunicação assertiva, uma oratória eficaz, precisa cuidar da saúde, dessa ferramenta imprescindível para a nossa comunicação, para a nossa fala. Então, a gente precisa cuidar com hidratação, não gritar e não sussurrar, porque às vezes pensa que é prejudicial apenas o grito. O sussurro também força as nossas pregas vocais. Então, também sussurrar não é adequado. Vários outros cuidados. Como você falou, às vezes pensa que falar é um sopro. Esse exercício aqui, ele ajuda, por exemplo, para que a dicção saia mais fluida. E a gente não fica aquela pessoa que fala e parece que está mastigando as palavras, comendo, e aí... Chega a doer até os carrinhos, como diz o pessoal. E aí algumas pessoas falam assim, repete por gentileza, eu não entendi o que você falou. Tem pessoas que estão sempre falando muito rápido, não articulam. Então, assim, a gente não deve articular exageradamente para ficar com uma locução, uma fala caricata. Não. Mas precisamos fazer exercícios antes de nos expor a situações de fala e na hora em que estivermos nos comunicando, o mínimo necessário para que sejamos entendidos, para que não atropelemos essas palavras, para que a nossa voz saia com um tom e um timbre também adequados. Então tem todas essas estratégias, todas essas ferramentas que a gente utiliza e com responsabilidade. Agora, quem assiste ao programa vai aprender a fazer de uma forma correta. Com certeza. Quem pegou agora não tem problema. Ou vê no canal do YouTube, né? Volta um pouquinho na TV Primavera Criciúma, vai lá ver a técnica novamente, não tem problema não. Ou então vai acompanhando a nossa programação, que fica do nosso Instagram também vai ter o programa da Júlia, não tem problema nenhum. Vai ter como você acompanhar essa técnica. Ô, Júlia, a gente estava falando dos tons, né? Tem gente que tem um tom mais grave, um tom mais alto, mas tem técnicas também para trabalhar essa questão do volume da voz, né? Todo mundo tem o seu, mas dá para trabalhar bastante, né? Sim, dá para trabalhar. Tem pessoas que dizem, eu não estou gravando vídeos, fazendo lives, porque eu não gosto da minha voz. Porque eu falo muito alto, eu falo muito baixo, tenho feedbacks negativos. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Uma comunicação assertiva é de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Eu preciso me conhecer. Através desse autoconhecimento, eu identifico o que está bom, o que pode manter e aquilo que necessita de ajuste. Nesse caso, uma voz que está um volume muito alto, estridente, ou aquela pessoa que fala baixinho, por algumas razões, por timidez, por insegurança, por medo, por um trauma lá da infância, que não era ouvida, ou que ia falar e alguém dizia, cala a boca aí, não fala agora, fica quietinha aí na tua. A criança cresceu e absorveu
que ela tem que ficar quietinha. Que ela tem que ficar quietinha. Um adulto que não se posiciona, não se expressa, entre outras situações. São várias as razões e cada pessoa traz consigo algumas dificuldades, geralmente ligadas à infância, ao seu desenvolvimento, crenças limitantes também, o perfeccionismo é uma situação que atrapalha o falar em público também. Voltando aqui para o seu questionamento, Michele, precisa do autoconhecimento. Estou falando muito alto, vou me policiar, vou gravar vídeos que o vídeo é a ferramenta mais completa para que possa ser visto tanto a linguagem verbal, volume, velocidade, ritmo, ênfase, entonação na fala e também a postura, as microexpressões faciais, os nossos gestos, as nossas mãos são tidas como megafone, que amplificam a nossa mensagem. As nossas mãos, elas complementam a nossa fala. Por isso são tão necessárias para gerar conexão, para temperar a nossa comunicação. As nossas expressões faciais, por sua vez, estão diretamente ligadas ao nosso emocional. Tanto que a gente não vai dar uma notícia ruim sorrindo. Vice-versa. Então, autoconhecimento, identificar se eu falo muito rápido, muito devagar. Inclusive, lembrei aqui de outra técnica. Uma técnica de comunicação assertiva. Quando você quiser falar algo que merece mais atenção, você vai falar mais alto e mais pausadamente. A parte que não tem tanta necessidade, tanta relevância, você vai falar mais rápido e mais rápido e mais baixo. Então, de repente, estou lá na sala de aula, dando aula, estou falando, explicando o conteúdo e de repente eu esqueci algo. Ai, mas a minha apostila eu não trouxe aquela apostila. Ah, mas vamos lá, vamos voltar aqui para a aula. Então, a gente consegue reter a atenção e dispersar também a atenção das pessoas em momentos, porque aquela comunicação linear fica uma comunicação chata, uma comunicação que... Qual o diferencial hoje em dia se tiver 2 lives acontecendo do mesmo assunto? Você vai ficar aquela que mais prende a sua atenção, que tenha um volume, uma velocidade, além do conteúdo ser interessante e relevante, mas é a fala, a expressão facial. Você vê que a pessoa teve um cuidado com o cenário, com a postura, com a forma de ela falar que não está dando sono, não está sendo baixinho nem devagar e também não está sendo irritadiça a fala, porque está falando muito alto e muito extravagante. Então, a comunicação é algo que, para algumas pessoas, pode soar complexa, mas não é. Com dedicação, com técnica e com treino, você chega a resultados maravilhosos. E a diferença daquela pessoa que não fala ainda em público para aquela que fala com uma alta performance é a dedicação. E a gente, mesmo que fale, nós somos formadas nessa área, ainda dá o frio na barriga. Sim. Não tem ninguém que suba num palco para apresentar, ou para entrar num telejornal, ou para fazer uma... Não tem, a gente... Tem algo errado se isso não acontecer. Exatamente, tem aquele frissonzinho, tá certo, do dia a dia, até uma hora tu dá uma relaxada. Mas, vai apresentar um evento, alguma coisa, a gente sempre tem aquela borboletinha no estômago, Sim. sempre tá nervoso. Então, para você em casa que fica, né, quando é chamado para algum evento ou para falar mesmo na empresa ou na escola, no trabalho, enfim, não é nada fora do comum, né, Júlia? Não é fora do comum. Não é fora do comum, porque esse friozinho na barriga significa que a gente tem respeito pelo público, responsabilidade, que é preparar o melhor para ele. Mas esse preparar o melhor, sejamos eu e Michele, que somos formadas em jornalismo, que estamos acostumadas a falar em público, ou seja, você que está iniciando agora, que está dando o primeiro passo, já fez um vídeo, uma live, está fazendo reuniões na empresa. Quando esse melhorar, extrapolar o nível do perfeccionismo e paralisar, é sinal de alerta. Porque o que gera estagnação e paralisa, a gente precisa jogar fora e seguir adiante com o nosso objetivo, pautado pelo nosso propósito. Então, aí já fica também uma orientação para as pessoas que precisam vender os seus serviços, os seus produtos, comunicar, se posicionar como marca, uma recolocação profissional, uma reunião de negócios.
Mire no seu objetivo, porque a gente sempre fala, quem tem um porquê, encara qualquer como. Então, o como você vai conseguir vencer, vai encontrar ferramentas, um bom profissional, vai assistir a vídeos, a conteúdos. A gente tem nas redes sociais conteúdos de muito valor, transformadores, com responsabilidade, com técnicas, serviços também, muitos bons profissionais também que podem orientar nesse sentido. Mas o principal é ter um objetivo, focar no seu propósito e treinar a comunicação. Então tá certo. Júlia, deixa só tuas redes sociais, a gente já tá pra lá de estourado do tempo, senão a gente fica aqui horas e horas conversando, porque é muito bom o papo. É bom. Deixa tuas redes sociais, embora elas passaram aqui o tempo inteiro, mas é o teu recado final. Obrigado já pela tua participação. A minha rede social é @JuliaGraciComunicação. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer enorme poder compartilhar a minha experiência, um pouco do meu conhecimento, essas técnicas. Eu sei que de algum modo vão ajudar quem nos assiste aí para aprimorar, para desenvolver a comunicação oratória. Desejo sucesso na vida e na comunicação aqui da Michele, da equipe da TV Primavera e de você que nos assiste. Então tá certo, gente, o Instagram da Júlia passou aqui, lá ela deixa algumas técnicas também, algumas atividades para fazer, bem legal, vale a pena acompanhar. E se você perdeu o nosso programa, não tem problema, vai ficar todinho no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, até o próximo Sala e comunique-se, é muito bom, tchau!